Ah, queridos e queridas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregação, tá? Livro de Jeremias, capítulo 13. Vamos prestar bastante atenção a estas palavras. Deus falando ao profeta Jeremias e ele obedecendo. E a atitude que Deus mandou Jeremias ter, fazendo uma alusão à figura do povo de Israel, tá? Judá, Jerusalém, como a gente vai ler aqui. Eu irei do versículo 1 ao 11, tá? Então vamos lá. O tema é o cinto de linho. Assim me disse o Senhor, vai falando com Jeremias, tá? Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor, então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, o grande rio Eufrates, tá? E esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então, primeiro pediu para comprar o cinto de linho, pôr no lombo. Depois pediu para tirar do lombo e lá no rio Eufrates, na fenda de uma rocha, e colocar o cinto lá, esconder. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Percebe que Deus dá a direção para o homem desempenhar um passo de cada vez. Deus nem sempre, na verdade Deus é soberano, ele revela da forma como ele quer. Mas nesse exemplo aqui, Deus vai dando passo a passo para seu profeta, para seus filhos e filhas, tá? Passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Então já é a terceira ordem de Deus, né? Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido. Aí presta atenção no que aconteceu com o cinto, tá? E para nada prestava. Então ele escondeu lá na fenda da rocha. A gente sabe que com o tempo a água apodrece, né? O tecido, principalmente um cinto de linho. E para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, é a quarta vez, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se
a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. O que você anda idolatrando, hein? O que você anda colocando na frente de Deus? Colocando em primeiro lugar na tua vida? Às vezes não são deuses estranhos, deuses de letras minúsculas. Às vezes são coisas, são pessoas, objetos, profissão, dinheiro. Porque também está escrito, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado, você vai apodrecer. Não sou eu que estou te acusando, tá? Acusador é o diabo. Eu só estou reproduzindo a palavra de Deus. Então, se tem algo, amizade, familiar, qualquer coisa, a própria igreja, líderes, tudo que está à frente de Deus e que você reverencia, deixa Deus de lado, de escanteio e coloca qualquer outra coisa no primeiro lugar, da tua mente, do teu coração, da tua vida, é considerado idolatria. Tá? Então, peça a Deus para tirar a dureza do seu coração, aquilo que você anda muito duro, muito rígido. Deus está te avisando, Deus tem usado homens e mulheres para te atentar, Deus tem usado os líderes para pregar, a própria palavra, quando você abre, Deus fala contigo e você acha que não está falando. Na verdade, você vê, mas não quer enxergar. Como está aqui escrito, não quisestes me ouvirdes. Então, que você não seja como esse cinto de Jeremias, que depois de muitos dias veio a apodrecer e para nada presta. Que Deus possa olhar para a tua vida e para a minha também e ver, eis aí, meu servo e minha serva, meu filho, minha filha e minha criatura, vou usá-los. Eu me agrado deles. Tá? Então, que não sejamos como o povo de Israel, Jerusalém e o povo de Judá, que se afastaram do Senhor Todo-Poderoso e se desviaram seguindo outros deuses. Deuses estranhos em que Deus em nenhum momento pediu ou ordenou para que os seguissem. Tá? Uma das coisas que mais aborrecem a Deus, além da questão da rebeldia, da desobediência, é a questão da idolatria, tá? E se tem algo que você está colocando em primeiro lugar, que você está se apegando muito, sacrifica para Deus, tá? Nada nesse mundo pode nos prender. Como o apóstolo Paulo disse, se estamos presos, que sejamos somente a Cristo, a mais nada nesta vida, tá? Presta bastante atenção. Eu vou reler mais uma vez, porque tudo que nós lemos 2, 3 e infinitamente reforça.
até o Espírito Santo se revela. Cada vez que lemos um mesmo texto, o Espírito Santo nos dá novas revelações. Na verdade, as revelações do Senhor, elas são infinitas, mas basta Deus querer se fazer revelar para cada um de nós. É claro que ele vai se revelar para aqueles que o buscam, né? Aqueles que têm um coração puro, que têm uma vida reta diante de Deus. Deus se agrada. Então, longe de nós a conduta que o povo escolhido de Deus estava tendo nessa época, tá? Infelizmente, nós vemos muita idolatria nos dias de hoje, até dentro das igrejas protestantes, tá? Tem muita idolatria, ainda reina muita idolatria. E é por isso que às vezes a pessoa não entende, né? Por que ela não está sendo abençoada? Porque ela julga que Deus está tardando a promessa. Se avalie. Eu não estou aqui para avaliar ninguém. Eu estou aqui só para semear a palavra de Deus, dar o alerta e cumprir o chamado que Deus tem para mim. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu sou cobrada, tá? Você gostando ou não das coisas que eu falo, que Deus pede para que eu fale, mas eu quero o seu bem. Assim como isso serve de exemplo para mim, eu creio que serve também para qualquer ser humano na face da terra, tá? Então vamos ler novamente. Jeremias 13, do 1 ao 11. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Porque Deus já sabia que ia apodrecer, né? E ainda não era o momento. Então, tudo tem um começo, meio e um fim. Deus, ele é muito didático, muito metodológico. Deus é Deus. Ninguém questiona Deus. Quem pensa que questiona é louco, né? Porque vai questionar contra o próprio Criador é loucura. Isso é uma forma de loucura, tá? Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Então, é ouvir a voz de Deus e depois fazer o que Deus manda. Querido, querida, né? Se você é serva do Senhor, você ouve a voz do Senhor. E o que Ele manda você fazer, você tem que fazer, tá? Seja obediente. Não seja rebelde como o povo de Israel da época, tá? Porque você vê na história aqui, né, do livro de Jeremias, o povo todo rebelde, um profeta apenas obedecendo. E ainda invejavam o homem ungido de Deus. Mas por quê, né? Porque ele era o único que obedecia. Nos nossos dias, eu não vou dizer que um só obedece, mas com certeza poucos obedecem. A maioria não obedece. Pode ter certeza disso. Eu vivencio isso diariamente, tá? Casa rebelde. Então vamos lá. Fui, escondi-o ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali.
Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Deus dá sempre as coordenadas, né? Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente pode até não entender, mas no momento certo, Deus há de revelar para que você entenda o porquê de cada coisa, cada situação que você está passando na sua vida. Assim diz o Senhor: desse modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Glória a Deus por isso, né? Por isso que também está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também está escrito que a soberba antecede a ruína ou a queda. E que bom que Deus resolveu fazer apodrecer essa soberba, essa muita soberba, respectivamente, né? De Judá e de Jerusalém. Você vê, né? Jerusalém ainda era mais soberbo do que o povo de Judá, né? E aí, olha que Deus fala, olha o que a soberba é uma questão tão maligna, né? Por isso que Lucifer, o anjo de luz, o querubim da guarda, caiu, né? E se tornou na antiga serpente, no Satanás, no dragão, o diabo. Falso profeta também faz alusão ao diabo, como está em Apocalipse, o dragão, né? Maligno, não é de Deus, soberba não é de Deus, é obra satânica, tá? Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Olha, às vezes Deus está falando, é você que se recusa a ouvir. Nem sempre Deus vai falar aquilo que nos agrada. Quase sempre Deus vai falar aquilo que não agrada. Porque Deus ama tanto a humanidade que Ele repreende. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e ao arrependimento. Porque a gente sabe que as nossas obras são más. Bom é Deus. O próprio Cristo falou que bom é o Pai Celestial. Ele nem se considerou bom, porque ele sabia que ele estava sujeito às fraquezas. Ele estava na forma da carne aqui na terra, quando ele teve que peregrinar e desempenhar, e como desempenhou muito bem a sua missão. Tá? Então, voltando para cá. Esse povo, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, por isso que ele pediu para Jeremias colocar o cinto no lombo, né? Antes de colocar lá na fenda da rocha. Assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Tá? Então, todo pecado tem uma consequência. E idolatria é pecado. Um dos pecados mais graves que existem. Porque você tira a glória do Todo-Poderoso para dar para deuses estranhos, coisas estranhas ou seres humanos. Longe de nós esse pecado, tá? Graça e paz.